Camila, se você quiser puxar a oração, pode ir. Vamos. Eu acho que a galera vai entrando. Filho do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós queremos te entregar toda essa live, Senhor. Queremos pedir o teu Espírito Santo para vir nos conduzir, Senhor. Entregamos as nossas vidas, a minha vida, a vida da Camila, entregar a vida da Luísa, Senhor. Cada pessoa que vai estar assistindo essa live agora, que vão assistir depois, queremos pedir a tua graça, o teu Espírito Santo para vir fecundar em nós cada palavra, tudo aquilo que vai ser falado, Senhor Jesus, para que seja fecundo, para que gere frutos, para que gere vida em nós, Senhor, vida e abundância, vida em plenitude que o Senhor tanto deseja de nós. Queremos pedir essa graça, Senhor Jesus, para que cada palavra possa penetrar o nosso coração, penetrar a nossa alma de cada pessoa que vai ouvir, para que possa fazer o efeito necessário, o efeito que o Senhor deseja, Senhor. Estamos aqui para fazer a tua vontade. Derrama sobre nós essa graça, Senhor, para que cada palavra alcance cada pessoa, Senhor Jesus, e encoraje a viver a pureza, a viver, Senhor Jesus, os teus desígnios. Por isso te pedimos, Espírito Santo, vem nos conduzir, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São João Paulo II, Senhor Jesus. Queremos pedir essa graça, Senhor, pela intercessão do nosso anjo da guarda, para que possa interceder por nós, para que nós possamos viver, Senhor Jesus, tudo isso que o Senhor quer de nós, tudo aquilo que o Senhor espera, pela poderosa intercessão da Imaculada, aquela que nos mostra o caminho. Te pedimos, Mãe, passa na frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Então, muita alegria estarmos unidos aqui de novo, né? Para quem tá vindo a primeira vez e quiser assistir a outra live, tá gravado tanto no Instagram do Instituto Zélia e também no YouTube, né? Uhum. E a gente vai continuar hoje um pouco sobre a teologia do corpo, mas se deixarem, eu, Camila e Robson, a gente vai fazer um grupo toda sexta-feira, nós três, que a gente fala disso. E não acaba o assunto, né? Feliz Então, da vida ainda. nossa, tem muita coisa para falar. Então a gente até ficou meio assim, né? O que que a gente vai falar? É muita coisa, né? O nosso Papa deixou coisas demais pra gente falar, pra gente pensar. E, gente, se vocês forem ver o Christopher West no YouTube, tudo pra ele é teologia do corpo também. O cara, ele fala, vamos rezar um texto de acordo com a teologia do corpo. Não, 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 não. Então, assim, eu acho que algumas coisas pegam a gente de uma maneira, né? Nossa, a teologia do corpo pra mim é sensacional e tem muita coisa pra gente estudar ainda. Sim, com certeza. Então, fica o convite aí da nossa live de hoje, da live da semana passada, e semana que vem vai ter mais também. Certo? Então, qual que foi a ideia da gente hoje, galera? Vocês estão aí no comentário, quem quiser comentar, dar palpite, a gente vai dar o jeito aqui, né? A gente faz o que vocês quiserem, cara. Mas a nossa ideia foi o seguinte: semana passada a gente deu uma visão geral do livro grandão, certo? Então vocês já podem fingir que já leram. Tô brincando, gente. Leiam, é denso, é muito grande, mas vale a pena, assim, pegar as homilias e talvez, assim, como eu também não consegui ler tudo, pegar, às vezes, a palestra que você achou com o título mais legal, o que mais tá te chamando a atenção, né? Mas hoje a nossa ideia, né, foi falar um pouco da teologia do corpo para principiantes. Então, pegar a linguagem do Christopher West, que é um leigo, que também dedica a vida dele para a teologia do corpo, e a gente entender um pouquinho melhor, assim. Então, a gente vai tentar deixar a coisa um pouco mais leve e tentar colocar em prática, né, gente? Certo? E sem esquecer da nossa comemoração ao centenário de São João Paulo II, né? Nosso Papa faria 100 anos. Então, para começar de novo, eu queria lembrar. E, gente, se vocês dois quiserem, pode me parar, falar, a gente vai conversando.
Sim, mas começar lembrando sempre da pessoa de Jesus Cristo que trouxe a teologia do corpo primeiramente. E uma sacada que o Papa teve, e o Christoph West traduz com a maior fluência, assim, né? É Efésios 5, 31, 32, que é uma passagem que fala: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Quando você lê isso, pelo menos eu, assim, não sei, os noivos queridos aí, eu sempre falei, tá, tudo bem, casamento, né? Massa, tudo bem. Mas aí, você lê mais um pouquinho, né? Tá, esse mistério é grande. Quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. E aí, quando o Papa começou a falar isso, eu falei, meu Deus, mas como assim o Cristo deixará pai e mãe, né? Mas quando a gente vê o matrimônio de Cristo com a igreja, que Cristo deixou o pai no céu, deixou Nossa Senhora também, né? Passou 30 anos com ela, mas depois deixou a casa de sua mãe. E para entregar para sua esposa, para a igreja, que somos nós. Então, assim, para as pessoas aí que estão de quarentena, né? Para pensar o quanto que ele se dá em nós por meio da Eucaristia. Grande alegria é receber nosso Senhor na Eucaristia, o corpo dele verdadeiramente que é dado por nós, né? Então, que a gente possa fazer desse tempo uma saudade que aumente o amor, né? Uma coisa que minha mãe sempre falava, a saudade aumenta o amor, então que a gente possa sentir muita saudade de Jesus que se dá por nós, né? E aí, entendendo essa maneira mais didática que ainda o Christopher West traz, ele vai falar desse princípio, só que ele coloca umas frases bem engraçadas. Ele vai falar antes das folhas da figueira. Que assim, antes desse se tampar, né? Que às vezes a gente vê nas obras de arte. Que Adão e Eva estão com as folhinhas, né? E assim, como que era antes disso? E ele faz uma analogia, gente, sensacional, que eu achei assim, meu Deus, assim, fica bem mais claro. Que ele fala como se a gente estivesse numa cidade, todos nós, e os carros estivessem andando com os pneus vazios. A borracha caindo aos pedaços, os aros se amassando, se deformando, e todo mundo achando normal. E é mais ou menos isso que acontece. A gente olha assim e vê o amor sendo dito tanto, né? Mas a gente vê o amor sendo dito por onde? Por filmes românticos bobos, estranhos, por músicas ruins, né? Todas as músicas falam do amor, mas de que maneira que fala? O quanto que aquilo ali tá meio amassagado, deformado, né? E aí Jesus vira e fala, gente, no princípio havia ar nos pneus. Aí você pode ficar até assim, nossa, mas como assim a gente vê, né? Os aros se amassando, tudo. E a gente acha normal, porque todo mundo é assim. Nossa, mas como assim? Meu Deus. Gente, havia ar nos pneus e tal. E a gente tinha que colocar gasolina também. Mas como você coloca gasolina numa coisa que não tá nem andando direito? E assim, claro, né? Pra quem já colocou gasolina, sabe que gasolina tem um cheiro ruim. Então por que a gente não coloca, sei lá, shampoo? Shampoo é mais cheiroso, né, Camila? Tipo assim, nossa, gasolina é ruim, é fedorento e tal. Então vamos colocar gasolina no nosso tanque do nosso carro. Então, assim, é mais ou menos essa analogia que ele traz, assim, eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo, porque a gente insiste num plano que tá dando tudo errado. Os carros não estão andando, o que é essencial não tem, e todo mundo achando tranquilo. E aí o Papa vem trazer essas experiências especiais que vão mostrar o princípio pra gente. Antes dessas folhas que tampavam, antes do nosso pneu tá vazio, antes da gente falar, não quero gasolina mais. Eu vejo muito isso. O pneu como uma coisa por fora, né? Como que as pessoas estão deformadas por fora. E por dentro também. Então essa gasolina, o que que nos faz andar, o que nos faz ir pra frente, as pessoas, não, eu prefiro fazer do meu jeito, né? Shampoo é bem melhor para eu colocar no meu tanque. Porque é mais cheiroso, e aí vai e coloca vários argumentos, né? E aí o Papa traz 3 características: a solidão, a unidade e a nudez. E quando Adão vai descobrir que ele tá só, é o momento onde ele descobre a vocação dele. É onde que ele descobre que ele tem que amar a Deus e assim amar o próximo. Que o Papa vai mostrar pra gente que isso é uma maneira dele se reconhecer como homem e se reconhecer como necessitado do outro. E desse outro também ver o espelho de Deus. E é muito bonito isso, porque Deus, hora nenhuma, obriga ele a amar. É um convite. Ninguém ama por obrigação. Por exemplo, se eu tivesse mostrado, ei, Robson, deixa eu te apresentar uma amiga minha, mas olha só, você tem que amar ela. Você vai namorar com ela 2 anos e meio e você vai casar. Imagina só.
Sim, não ia dar certo, né? Muitas vezes eu brinco de cupido, mas eu não faço isso, gente. É só um empurrãozinho, né? Sim, e essa liberdade que mostra quanto que essa solidão é uma solidão existente, mas é que ela tem que ter um esforço nosso também. Ela tem que ter um querer nosso do amar. E amar da maneira que você veja que é amar a Deus primeiramente e amando o próximo, né? E aí, assim, quando Deus, é, nessa solidão do homem, né, cria a Eva, e Adão fala, em Gênesis 2:23, esse é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. O enfoque que ele dá para o corpo, né? Imagina se hoje em dia alguém virasse para você e falasse assim, nossa, que osso, hein? Nossa, mas que músculos! Não tem nada a ver, né? Não seria, seria muito estranho pra gente. E pra gente é tão estranho porque a gente não tá mais nesse princípio. A gente não enxerga a beleza do corpo igual antes. Então pra gente é, nossa, como assim? Mas para Adão foi um reconhecimento daquele outro que tanto complementa ele e mostra para ele alguém que o acompanha. Então essa unidade de ver um corpo que vai se tornar só uma carne, né? E essa nudez, que voltando à analogia dos pneus, com os pneus calibrados, o primeiro casal não se envergonhava, ele não tinha essa vergonha, ou até a que a gente conversou semana passada, né? Essa essa vontade de se esconder, não tinha isso. Era uma nudez muito mais pura, né? E essa nudez, ela trazia um significado esponsal do corpo, que às vezes pra gente é tão distante, né? Mas isso mostrava o dom do amor de um corpo para o outro. E era o que a gente estava falando semana passada, essa diferenciação sexual, e também naquela frase tão bonita de São João da Cruz, né? Do amor que sempre vai desembocar num fruto desse amor. Mas depois a gente vai aprofundar isso na fecundidade. Calma, gente, temos muito ainda para entender. Mas assim, aí tá bom, fechou. O nosso áudio, como que tá? Ah, o áudio tá bom. Ah, voltou. Sim, A gente. ufa. Sim, e a má notícia dessa perda da nossa pureza, ela tem que ser equilibrada com uma boa notícia, né? A gente sempre dá uma boa notícia e uma má notícia, assim, para poder equilibrar. E o Papa vai mostrar muito a nossa redenção, lembrar dessa nossa redenção, que ela plenamente vai se dar no céu, né? Não tem como eu virar e falar assim, não, gente, vamos voltar com a pureza, se embora, tal, e forçar uma coisa que não vai. Igual muita gente faz, né? Não, isso é normal, mostrar o corpo é normal, todo mundo tem. E isso não é a maneira de se ver, né? Isso é totalmente contra a modéstia, contra tudo que é a maneira certa de lidar, né? Mas mesmo que essa plena redenção vai se dar somente no céu, os nossos pneus vazios eles conseguem receber uma boa quantidade de ar e a gente vai conseguir, por mais que seja difícil, a gasolina não seja tão cheirosa igual o que a gente queria que fosse, a gente vai conseguir recuperar uma boa quantidade dessa gasolina para poder a cada dia mais melhorar, né? E é igual, não sei se vocês dois. Acho que eu comentei com a Camila, inclusive, que a minha biblioteca católica tá lançando, né? Um livro dos santos casados. Então, assim, esperança tem de sobra, né, gente? Vai dar certo. E para João Paulo II, ele vem trazer muito a ideia do usar, né? Que para ele o oposto do amor não vai ser um ódio, vai ser esse uso. E pra gente que é mulher, eu acho que fica bem mais claro, né? Esse sentimento de ter sido usada é muito ruim. E muitas vezes ele vem como uma revanche, tipo, se ele me usou, eu vou usar também, né? Porque isso vai só complicando a vida de todo mundo, a afetividade de todo mundo, né? E aí, para entender essa redenção, a gente tem que entender as palavras de Cristo quando ele falou desse adultério no coração, que os homens podem fazer por meio do olhar, né? Que essa frase é muito forte de Cristo, né?
que pelo olhar a outra mulher você pode ter cometido adultério no seu coração. Só que uma coisa que é pontual é que Jesus não fala hora nenhuma quem é a mulher, né? Então, por exemplo, o Robson vai casar aí, eu vou dar um cabresto pra ele. Vou dar aquele trem de burrinho assim, ó, pra ele não olhar pro lado, olhar pra ninguém, olhar só pra Camila. Mas ao mesmo tempo, até a sua esposa, ela não pode ser olhada com qualquer olhar. Ela merece seu olhar de pureza. Ela merece seu olhar de amor, né? E assim, se você ganhar esse cabresto também, você não vai fazer as coisas por amor. Ah, eu não olho para as outras mulheres porque eu amo a minha mulher, né? Você vai ter uma obrigação, vai ser uma coisa de cair na lei de novo. Não vai ser uma coisa que vai te permitir ser livre. Vai ser uma coisa obrigada. E Jesus, ele veio para restaurar a nossa visão. Quantas vezes ele curou os cegos? E às vezes é isso, curar o nosso olhar. Curar o nosso corpo também, para a gente viver uma teologia do corpo igual ele viveu plenamente. Certo? E muitas vezes esse adultério pelo olhar, assim, é tão visto como uma bobagem hoje em dia, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, o que tem, né? Uma olhada. Várias pessoas falam, né? Ah, olhar não mata e tal. E o quanto que isso magoa, assim, o relacionamento, o casal. E a gente repara, assim, né? E assim, quando a gente for pensar, né? Tá bom, Adão como casal do princípio, assim. Adão, ele não cometia adultério contra Eva só porque não tinha mais ninguém. Tipo assim, lógico, como é que Adão ia trair se não tinha mais ninguém lá pra trair, né? E não porque ele não... É porque ele queria, mas não tinha. Não, mas é porque ele amava tanto que ele não precisava de uma lei de falar, olha só, você não pode trair sua esposa. Se a gente recalibrar nosso pneu, a gente usar nossa gasolina, a gente não vai precisar de entender por que a gente tem que parar num sinal vermelho. A gente vai parar porque a gente sabe que a gente tem que parar. A gente vai parar com uma pessoa passar porque a gente ama o próximo, né? A gente vai dirigir na velocidade certa porque a gente tem pessoas que a gente ama no nosso carro. Então, assim, é inútil seguir as leis de trânsito se um pneu vai estar vazio e o tanque só vai ter shampoo. Uhum. E não tem como funcionar, não funciona. Um carro não funciona assim. E um ser humano ele não vai funcionar se ele não entender esse plano de amor que Deus dá para ele. Se ele não entender as leis que é para ele se alimentar, por mais que elas possam ser um pouco amargas assim à vista, e ficar meio sem entender, e é o convite que a gente faz aqui, né? Para buscar esse entender, buscar olhar a teologia do corpo. Porque se você for atrás, você vai se apaixonar. Com certeza você vai se apaixonar. E eu tava contando pro Robson e pra Camila também sobre a pessoa é melhor quando ela dá o exemplo, né? E o nosso Papa, ele exemplificou tanto esse olhar pela nudez que eu queria convidar vocês para procurar depois sobre uma homilia que ele deu em abril de 1994, que o Papa João Paulo II reformou a Capela Sistina e tinham vários afrescos lá de Michelangelo que os papas anteriores tinham colocado umas folhinhas assim para poder tampar a nudez. E ele foi lá e pediu para reformar e falou: não, a gente tem que ver essa pureza com mais amor. E ele até fala, quer ver? Olha que lindo. Que a Capela Sistina vai ser esse santuário da teologia do corpo. E acrescentou: parece que Michelangelo, ao seu modo, se deixou guiar pelas evocativas palavras do Gênesis, no qual se lê: o homem e a mulher estavam nus e não se vergonhavam. Então, assim, enquanto que esse homem ele dá o exemplo dele também, ele mostra como é que faz. E mostra como é que vai funcionar se a gente entender e amar também o que Cristo nos propõe. Eu vou passar um pouco mais rápido nessa parte, gente, para não ficar muito só eu falando. Mas o Papa tem um ciclo também que ele vai falar, além dessas folhas, que vai ser a ressurreição. E aí, na ressurreição, o céu também vai ter uma experiência corpórea, né? Vai ser, que a gente fala no credo, né? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, no fim dos dias, Jesus volta logo, que já tá difícil, né? Nossos corpos também participarão da comunhão dos santos, desses muitos membros que vão estar reunidos num só corpo.
E aí, finalmente, os nossos pneus eles não vão estar só perfeitamente calibrados. A gente vai ter pneu com capacidade de voar, vai ser uma gasolina maravilhosa, infinita, cheirosa, vai ser assim, a coisa mais linda que a gente pode imaginar, né? Mas eu vou passar um pouco mais rápido, porque essa parte o Papa ele explica com muitas palavras difíceis, tá? E a gente vai passar para as vocações. Aí eu vou falar um pouquinho da vocação celibatária e os noivos vão falar mais do matrimônio, obviamente, não é mesmo? Sim. Só para explicar primeiro porque o celibato primeiro, o Papa explica que o celibato ele antepõe um sinal do reino. Então ele queria mostrar esse sinal do reino primeiro para depois mostrar o matrimônio natural. Então o celibato ele vai ser um casamento celebrado no céu. E esses celibatários, por causa do reino, eles vão passar por cima do sacramento do matrimônio e antecipar a realidade celestial, isto é, o casamento do Cordeiro. Então, eles vão ser um sinal luminoso para nós, católicos, para o mundo, né? Quantos religiosos não mudaram o mundo com seu exemplo, né? De se guardar por amor ao esposo verdadeiro. Mostrando também que essa solidão original que todos nós sentimos e que muitos jovens falam, né? Ah, eu tô carente, ah, eu sinto falta de alguém, né? Que só essa solidão, ela só vai poder ser saciada na união com Deus. Que é lógico, tá tudo bem, as pessoas se casarem e tudo mais, mas vê que jamais, e o Christopher West fala isso de uma maneira bem sincera, assim, que ele fala, jamais a Wendy, a esposa dele, vai me saciar totalmente. Quem vai me saciar totalmente é Deus. E se o casal não tiver isso muito bem estabelecido, e olhar para o celibatário, entender o que ele mostra para o matrimônio, a vocação desse casal não vai ser direcionada para nosso Senhor. Não vai ser direcionada para o céu. Certo? E uma diferença do matrimônio e do celibato, que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que acham, tipo assim, nossa, que dó do celibatário, ele tem que ficar se reprimindo, tem que segurar, tal. E o casamento, não, pode fazer tudo, tá liberado, tal, não sei o quê. Não. As duas vocações vão exigir uma castidade, a continência e esse olhar para o céu. Porque se o celibatário não entender o matrimônio, ele não entende a própria vocação. E se o casal que contraiu o matrimônio não entender o celibatário, primeiro que eles não podem nem se ajudar, né? Que eles se explicitam, um explica o outro, eles complementam um ao outro. O casamento ele vai revelar essa natureza esponsal da vocação celibatária e lembrar para o celibatário, olha só, você não tá vendo o seu noivo, seu esposo aí, igual eu tô vendo o meu aqui, tá um do lado do outro, né? Mas ele está à sua espera, né? E assim como o celibato também vai revelar o valor extraordinário dessa união matrimonial e desse dar-se completamente, né? E eu também queria ler uma partezinha muito linda, que eu também li essa parte e fiquei assim, não, explica mais um pouquinho, como é que vai um lançar a luz sobre o outro? Aí o Christopher West vai dizer assim, conforme João Paulo II, a fidelidade e a total autodoação vivida pelos cônjuges oferece um modelo para a fidelidade e autodoação requeridas dos que optam pelo celibato. Então, a fidelidade que no matrimônio ela é visível, que ela seja um aprendizado para os celibatários também. Ambas as vocações expressam à sua maneira o amor conjugal ou matrimonial, que exige a total doação de si mesmos. Além disso, os filhos provenientes do matrimônio, os filhos que são naturais, né, de um relacionamento entre duas pessoas, ajudam as mulheres e os homens celibatários a compreender que eles e elas também são chamados a uma fecundidade espiritual. Dessa forma, vemos como a realidade natural do matrimônio nos orienta para a realidade sobrenatural do celibato para o reino. Então, toda mulher é chamada à maternidade e todo homem é chamado à paternidade. Tanto que em muitas línguas, inclusive, um padre é chamado de pai, né? A tradução, né? E para poder agora entrar no matrimônio e ver essa beleza das duas vocações. E hoje, dia de Santa Rita de Cássia, queríamos lembrar desse exemplo luminoso de uma vivência de duas vocações, né?
Uma mulher que tanto amou a Cristo, tanto abraçou sua vocação, que viveu muito bem no matrimônio, foi uma boa esposa, converteu o esposo dela. Que isso seja um exemplo para quem estiver rezando pelo seu esposo aí. Várias amigas minhas têm esse relato, rezo muito por elas também. E ela que viveu uma vocação religiosa perfeita, na obediência, no amor a Cristo, né? E o exemplo de Nossa Senhora, que viveu um casamento celibatário, né? Então, quanto que esse casamento celibatário da Sagrada Família deu o maior fruto de todos, que foi Nosso Senhor, né? Então, vamos falar do matrimônio agora, né? Aí, isso que você falou foi muito interessante, né? Porque eu vejo que a vocação, né, universal que a igreja fala é a vocação à santidade, né? Ou seja, já deixa bem claro, né, que, então para ser santo tem que ser padre, freira, né? Aquilo que as pessoas acham, né? Mas não, a vocação à santidade também é para o matrimônio, tipo assim, não é só para, você ser religioso e tal. Então, a primeira coisa é isso, né? O matrimônio também é uma vocação chamada santidade, é ser santo, né? Tanto é que a primeira coisa que eu vou falar aqui já é o início aqui, já é o título, né? Que Christopher West coloca no livro, já trazendo o que João Paulo fala, que é o matrimônio cristão, imagem da união de Cristo com a igreja. O amor matrimonial autêntico é levado para dentro do amor divino. Essa frase que ele cita a Gaudium et Spes, né? Número 48. O amor matrimonial autêntico é levado para dentro do amor divino, né? Ou seja, santidade, ou seja, transcende, né? Algo que vai além, né? Algo que já nos prepara, né, para o casamento definitivo, né? Ou seja, o matrimônio é isso, né? Aí uma outra coisa aqui que é muito interessante para começar, que ele fala assim, ó, continuamos buscando uma resposta à questão: como preciso viver minha vida para ser verdadeiramente feliz, né? Ó, pra você ver que ele começa falando, quando ele fala do matrimônio, né? O que que eu preciso para que a minha vida seja verdadeiramente feliz? Ou seja, ele já está trazendo aqui algo que a alma de todo mundo grita, né? De todo ser humano, sabe? Independente se é crer, não crer em Deus, independente do que é a pessoa, a alma dela grita pela felicidade, né? E fala, a resposta simples e rápida só pode ser uma: amar como Deus ama, em sincera autodoação, né? Ou seja, já está falando aqui que o matrimônio é isso, né? Essa sincera autodoação, se dá a si mesmo, né? Se dá inteiramente, né? Ao esposo, à esposa, ao cônjuge, é uma entrega total, né? E isso que vai ser feliz, que vai fazer a pessoa ser feliz, porque muitos matrimônios não dá certo, né? Porque muitas pessoas falam, eu sou infeliz, não deu certo, parece que ele já entra já, né? Que é tipo assim, já pessimista, né? Tipo assim, até a gente fala que vai casar, é claro que a gente até falou, não, cara, você tá doido, vai ser sua infelicidade, eles falam, vão lá hoje enforcar o noivo, né? A expressão que Jesus usa, né? Tipo assim, parece que já é uma decretado infelicidade, né? Mas aqui, por quê? Porque eles não querem isso, não querem autodoar, né? Por que que os matrimônios dão certo? Porque não quer se doar. E eles não entendem. E eles não entendem também, né, Robson, que não é como se fosse, a gente, sei lá, alguém casou, alguém entrou pra vida religiosa, a pessoa vai aparecer sorrindo o tempo todo, vai ser mil maravilhas. É, Porque se você for olhar, na vida de Santa Rita só teve dificuldade, é, sabe? Meu Deus, que vida difícil. Mas é a alegria de estar cumprindo a sua vocação, qualquer que ela for, e da melhor maneira possível. sim, E com Cristo, esse sofrimento ele toma outra proporção também, sim. né? As dificuldades do matrimônio, a dificuldade na criação dos filhos, que é difícil mesmo, né? O relacionamento com qualquer pessoa. Sim, não, tudo é difícil. Aí por isso, não entendeu a cruz, né? Não entendeu o que é o sofrimento, o sentido do sofrimento, o sentido da cruz. Jesus veio mostrar para nós que realmente é necessário passar por isso, né? Porque não é mil maravilhas, falou Santa Rita, própria Maria, né? Maria e São José, né? Tipo assim, imagina ela tudo bonitinho lá e tal, fazendo enxoval, prestes a casar, e de repente, pô, você vai ser a mãe do Senhor, né? Vixe, beleza, mãe de Deus, né? Mas que coisa que é essa, né? E São José também, essa tribulação, beleza, aceitaram. Aí de repente um atrás da outra, vai pro Egito, volta pra cá, vamos pra lá e trabalha. Só problema. Só problema, tipo assim. Ou seja, é isso, é entender a cruz, né? Isso eu vejo que a felicidade consiste em você entender que é necessário você carregar a cruz, entendeu? Tipo, não adianta querer. Eu acho que o maior sofrimento é você tentar fugir do sofrimento, né? Não adianta, não tem lugar para fugir. Tipo, é só lá no céu, né? Se não ressignificar o sofrimento, né? O Robson tá falando muito bem.
Se você não olhar a cruz com amor, aquilo vai te machucar de uma maneira que você não vai amar. E você não vai entender o que Cristo falou. E quando eu fui num simpósio, eu tô lembrando que o Robson falando, eu fui num simpósio da Teologia do Corpo, e por meio da arte sacra, eles estavam falando sobre o matrimônio, foi muito lindo. E eles começaram a falar como que São José era retratado como um velho em algumas obras de arte. Porque um velho não pode, né, ter relação sexual, então assim, portanto, para Nossa Senhora ser imaculada, São José não poderia ser um cara normal. Ele teria que ser uma pessoa idosa, que não conseguiria nada, e por isso ele respeitaria. E aí, o Christoph West começou a falar exatamente isso. As pessoas não entendem, às vezes, o celibato, que não é uma repressão, não é como se São José não amasse Nossa Senhora, ou ele tivesse que ficar lá, tipo assim, super triste, vivendo esse celibato. Ele amou também Nossa Senhora, ele teve um amor pela virgindade, né? A gente até fala, São José castíssimo, castíssimo esposo, rogai por nós. Uhum. E até respondendo uma pergunta que fizeram aqui, é... sim, não é verdade, né, que Nosso Senhor teve relacionamento com ninguém, né? Tipo, ele teve essa vocação de já ser completo em Deus, né? Não tem lógica nenhuma Cristo ter tido alguma relação com Maria Madalena ou quem fosse. Muitas vezes eu vejo isso como uma dúvida que as pessoas têm, não sei se vocês já passaram por isso, até uma pergunta pra gente poder puxar aqui na nossa live, né? Nossa, mas é sério que vocês vivem isso? Duvido. Porque as pessoas não veem o amor na castidade. Sim. Então isso parece uma prisão que as pessoas duvidam que os religiosos vivam isso com muita alegria. Duvidam que nosso Senhor não se envolveu com ninguém. Sendo que ele não precisava disso. Ele não ele não foi celibatário, ele era o próprio Deus, ele não ia se envolver com ninguém, né? Isso é muito interessante, até adiantando um pouquinho, né, do que eu vou trazer depois da questão da moralidade sexual. É, coloca-se unicamente o ato genital como fonte da alegria, né? Coloca-se, tipo assim, como se a relação, a união do casal se baseasse unicamente no contato genital, e não é isso, né? Muito pelo contrário, né? Tipo assim, nós manifestamos amor de quantas formas, né? A gente vê que um casamento que é manifestado unicamente nisso, num contato, porque a gente não pode nem trazer como relação sexual, que é a única coisa que acontece, né? Não tem afeto, não tem conhecimento um do outro, não tem espiritualidade. Então, o que que acontece? Acontece um contato genital. E a gente vê que casamentos baseados nisso não vão para frente. Por quê? Porque não é esse o sentido mesmo, né? Então, as pessoas que têm essa concepção, né, essa concepção errada daquilo que é a sexualidade, realmente acha que é impossível a vivência da castidade, acha que é impossível, né, os celibatários, e a gente é Uhum. questionado enquanto a isso, né, constantemente, né, tipo, como assim, né? Não, por isso que era, eu já ouvi já na minha sala, né, da faculdade, eles falando, tipo assim, não sei o que, sabe, descobre história de padre, não sei o quê. Fala, mas por que que não casa, né? Tipo, aí sim seria feliz, né? Tipo assim, nesse sentido, né? É até uma coisa meio que controversa, né? Eles querem porque quer que os padres casam, mas ao mesmo tempo quer incentivar quem pode casar a não A não casar. casar. Não casa, porque não é bom. Não. Tipo assim, Casa não é que dá uma, problema. é uma controvérsia, entendeu? É uma coisa sem sentido. É. Mas é porque não vê realmente, né? Não traz, não ressignifica o sofrimento e coloca a culpa no outro. Né? Eu sou infeliz por culpa sua e vira acabar com o outro. E também não traz o verdadeiro significado do sexo, né? Que não é só isso, né? Com o amor, não é só isso para representar o amor. Se fosse assim, tipo assim, os animais tá aí, né? Amando Sim. aí. Tipo, não é como animal. E é uma coisa triste também ver tantas pessoas que colocam objetivo na vida delas, né? E eu odeio filme de romance por causa disso. Vou até fazer um desabafo. Porque parece que tudo na vida vai se resolver quando Como o se mocinho se fosse- apaixonar pela mocinha e tudo mais, tal. A pessoa não tem problema no trabalho dela. A pessoa é, sim, não entende mais nada, sabe? Não tem essa ressurreição mesmo. Não tem um olhar para o céu que vai. Tanto faz se você namora ou não namora, você casa ou não casa. O importante é você ir para o céu. E um pouco isso que a gente vai falar na próxima live também, né? Os exemplos de pessoas que viveram a teologia do corpo. Não precisa ser casado, não precisa. Ou, sei lá, por exemplo, que é a Beata Chiara Lucci, que foi uma beata da Itália, que morreu super nova e tal. Ela não se casou com ninguém, ela não namorava com ninguém, ela não era celibatária. Você vira e fala, nossa, ela não viveu
a teologia do corpo, ela não viveu, ela não amou ninguém. Que isso? Ela amou o amado, ela amou o nosso grande amor, que é Jesus Cristo. Hum. E é isso, gente. Tem que parar de tentar romantizar tudo e achar casal pra tudo. As pessoas às vezes são só e tá tudo bem, sabe? E nenhum relacionamento se sustenta nessa romantização. Porque o relacionamento ele é real, né? A pessoa é muito bom estar acompanhada, é muito bom. Né? Nós somos gratos a Deus, mas o Robson ele não chegou perfeito montado num cavalo branco maravilhoso, pronto. Né? Não, ele tem as suas realidades, né? A sua história, aquilo que aconteceu com ele, as feridas, da mesma forma que eu tenho. Né? Então, tipo assim, não, se o nosso coração não estivesse profundamente em Deus, né? Se ele não fosse o primeiro na nossa vida, a gente não teria conseguido superar tudo isso. Né? Então, tipo assim, não tem essa expectativa, nossa, agora você vem, realmente, tá tudo perfeito, né? Acabou, completou-se a obra da minha vida. Não, muito pelo contrário, né? Agora que começou, ainda mais. Porque é uma coisa, seria muito injusto isso, eu depositar toda a minha felicidade na Camila. Nossa, agora você vai suprir todos os meus desejos, toda a minha realização está em você. E isso seria um peso que ela não é capaz de me dar. E ao mesmo tempo, se ela colocar esse peso em mim, eu não vou ser capaz, eu vou decepcionar. É por isso que é isso, é sempre Deus, né? Deus em primeiro lugar em tudo. Eu amo ele mais do que eu amo ela, e ela ama a Deus mais do que me ama. Tipo, esse é o verdadeiro sentido, né? Ele que é o amor esponsal, ele que é o tudo, né? O princípio e o fim, né? E é uma frase de Santo Agostinho, né? Gente, desculpa, eu falo demais. Era pro Robson e pra Camila falar essa hora. E eu tô aqui dando meus pitacos. Mas assim, é uma frase de Santo Agostinho que eu lembrei também. Ama e faz o que quiseres. Então, assim, se você amar nosso Senhor, você pode casar. E no seu casamento, você vai. E você tem que. Não faz nem sentido você casar com uma pessoa e você não ter relação sexual. E o prazer que Deus deu é uma coisa linda e uma coisa super necessária. A gente vê os exemplos aí. A Deia e o Tiba. E me deu branco de outros casais, agora alguém me ajuda. Mas, assim, existem várias pessoas que nos dão exemplos de santos casados não, né? Pessoas que a gente tem como exemplo, de famílias que estão buscando o céu. Então, assim, gente, a gente vê a Déia e o Tiba com 4 filhos. Meu Deus, é lógico que eles se uniram sexualmente, é óbvio. E é bom que eles façam isso. É bom que eles sejam felizes no matrimônio deles, na sexualidade deles. Isso é tudo bem, tudo feliz, tudo alegre. Mas, e é exatamente isso que eu tava falando da questão da gasolina. A gente tem que entender que mesmo que isso esteja tudo bem, e você não precisa da lei se você amar. Ama e faz o que quiser. E se você entender do olhar que você tem pelo outro, da pureza, e ter uma conversa frequente, né, do casal, que isso é um âmbito mais pessoal, talvez até seja um pouco mais difícil de falar por causa disso. Meu Deus, assim, ama e faz o que quiseres. Essa é a resposta de tudo. O Sr. João Paulo II não convida nada mais do que a gente amar a nossa vocação, amar o outro e amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com certeza. E aí uma passagem que ele vai citar é aquela conhecida, né? Efésios 5, né? Amar, que até ele até cita da polêmica que se tem, né? Das mulheres que entende tudo errado, né? Que é submissa aos vossos esposos, né? Só que aquilo que você até falava, né? Que não completam a passagem, né? Mas continuando a passagem fala, né? Que é maridos, né? Amai a vosso esposo como Cristo amou a igreja, né? Ou seja, porque vós é a cabeça, né? Ele compara, né? Vós é a cabeça, né? Do mesmo jeito que Cristo é, só que quem sustenta é a mulher, né? Esse é o sentido de submissão. E aí ele vai citando que São Paulo conclama homens e mulheres a retornar ao plano original, a viverem de acordo com a imagem divina, segundo o qual Deus criou. Aí fala que São Paulo convida o casal a viver uma submissão mútua, sabe? Uma submissão, tipo um serviço, né? Isso se dá muito ao serviço. Ele usa as palavras submissão, um servindo o outro, né? Que essa mútua sujeição significa recíproca autodoação, né? Ou seja, um se doando para o outro, é recíproco, não é essa coisa injusta, né? Igual interpretam que ele quis dizer, não, sabe? Essa doação, autodoação um pelo outro, essa recíproca, um serve o outro, né? Que, como Cristo amou a igreja, o que Cristo veio fazer, bicho? O que Cristo veio fazer? Né? Ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, foi o que ele fez, ele se doou até o fim pela sua esposa, a igreja. E é dessa maneira que o marido se dá e dessa maneira que a mulher se dá. Né? Até uma parte aqui que eu notei,
que fala que é de uma maneira assim, uma doação diferente e complementar. Diferente e complementar, cada um no seu papel. Não tem essa, né? Nossa, batalha do sexo. Não tem isso, né? Tipo, é uma mulher sendo mulher, homem sendo homem. Olha que beleza. Né? Tipo assim, que dificuldade que tem nisso? Que dificuldade que tem no homem? É, e parece tão óbvio quando você fala em voz alta, né, Robson? Mas parece que as pessoas não conseguiram entender isso, sabe? É, ué. E quando eu vejo amigas minhas que falam, não, ou tudo bem, porque não. Mas, igual uma amiga minha que casou e o padre falou exatamente isso, assim. E sim, a submissão a uma pessoa que te ama, que morre por você, assim como Cristo morreu pela igreja. Não- Gente, o amor com amor se paga, né? Sim, Então não tem como você ficar minguando amor. Não, não, não vou me doar totalmente, não. sim. E é isso, É né? isso. Essa linguagem do amor, ela está expressa no nosso corpo, né? O nosso corpo demonstra isso, né? E a linguagem, qual que é a linguagem nativa, né? O Christopher West vem trazer, né, o ensinamento do Papa, que é a linguagem nativa, ou seja, aquilo que é a linguagem original do corpo, é o amor ágape, ou seja, esse amor serviço, esse amor doação, né? Esse amor que se coloca para o outro. Né? E de que forma isso? De que forma que é esse amor? De que forma que é expresso o amor de Cristo pela sua igreja? De forma livre, né? Ou seja, ele se doou livremente, né? Jesus podia ter falado não, ele tinha poder para isso, ele tinha poder para descer daquela cruz, mas ele escolheu, né? Ele escolheu passar por aquilo. Ele se doou totalmente, né? E a gente percebe que até mesmo até a última gota de sangue, Cristo se doou pela sua igreja, né? Ele foi até o extremo, a loucura da cruz, né? A cruz que é loucura, né? É loucura para os judeus, para os pagãos. O que que é isso? O que que aquele cara fez, né? Então, um amor total, um amor fiel, né? Mesmo quando nós éramos infiéis, e como é lindo pensar isso nesse amor de Jesus, nós não éramos fiéis a Ele, e Ele veio por primeiro e foi fiel, né? E um amor que é fecundo, um amor que, depois de 2000 anos, continua sendo celebrado a cada Santa Missa, né? Um amor que é manifestado na sua esposa, a igreja, né? E quantos filhos, né? Através das eras, passa século, entra século, sai século, e a igreja permanece firme. Né? Como é promessa de Deus, ela não vai ruir, né? O próprio Jesus falou que, né, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, eles não vão, né? Enquanto ele não voltar para buscar a sua noiva, né, nada vai derrubar a igreja. Então, foi esse amor de Jesus, livre, total, fiel e fecundo. E nós, como corpo, né, no nosso corpo, nós somos chamados a manifestar esse amor, né? Amar como Jesus amou. Então, o matrimônio, ele precisa ser a manifestação desse amor, livre, total, fiel e fecundo. Né? E aí, mas da onde que tirou isso, né? Toda vez quando nós vamos nos casar, né? O que o padre pergunta, né? Primeira pergunta que ele faz, né? Tipo, tá lá, entra o noivo, entra a noiva, entra os padrinhos, lindo, todo mundo maravilhoso. Gente, não vejo a hora de passar por isso. E aí, eis que, né, foi proclamadas as leituras e a primeira vez que o padre ali se dirige, ele faz 3 perguntas aos noivos, né? Viestes livremente aqui, né? Vocês estão vindo aqui livremente pela vontade de vocês? Aí o noivo e a noiva, sim, nós estamos vindo aqui livremente, né? É por toda a vida que vocês prometeis esse amor? Isso diz de totalidade, isso diz de fidelidade. É por toda a vida, né? É em todas as circunstâncias que você promete esse amor? E aí a gente novamente, sim, sim, né? E a terceira pergunta, né? Promete aceitar receber os filhos que Deus mandar? Aí o noivo e a noiva, sim, sim, né? Nós falamos isso, né? Na cerimônia de casamento, nós prometemos isso diante do altar, diante de uma cerimônia, diante de um público, né? Diante de forma aberta, assim, as portas da igreja aberta, né? Nós prometemos isso. Então, o que que nós prometemos no casamento? Um amor livre, total, fiel e fecundo. E qual que é o grande problema disso? É que muitas vezes nós nos comprometemos diante do altar nesse amor, mas na hora que a gente adentra a nossa casa, a hora que a gente adentra o nosso cotidiano, nós mentimos. E o nosso corpo mente, né? E nós vivemos essa hipocrisia porque nós falamos isso, nós prometemos, né? Ninguém foi obrigado, né? Tipo assim, a gente até aqui não sei como que é aí em BH, mas aqui
aqui no interior tem muita festa junina, né? E aí na festa junina, geralmente eles mostram o pai catando o noivo e tendo uma arma e diz, vai casar com a minha filha. A gente não vive isso. É livremente que a gente se coloca diante do sacerdote e promete viver um amor nessas quatro perspectivas. Então, o grande erro está, né, e às vezes tantos falsos testemunhos dentro do matrimônio é porque você promete no altar, mas na hora que você entra dentro de casa você não cumpre, né? E não é o matrimônio o problema, o sacramento do matrimônio o problema é a sua infidelidade, né? O problema é a nossa falta de vergonha, né? O nosso desrespeito em falar uma coisa e fazer outra, né? Então o Papa vem nos trazer disso, né? E aí eu vou trazer um pouquinho agora, porque, vixe, Maria já tá em cima. Trazer um pouquinho sobre a questão da moralidade sexual. Né? Ninguém gosta disso, porque fala que a igreja é careta, né? Que a igreja é opressora, que a igreja a igreja odeia o sexo, a igreja não quer a felicidade. E nada poderia ser mais mentiroso do que essa perspectiva. Né? Nada poderia ser tão distante, né? Por quê? Porque a moralidade, ela não é contra nós, né? Até no livro traz muito isso. A moralidade cristã não está contra nós, não está contra nós casados, né? Nós vocacionados ao sacramento do matrimônio. A moralidade cristã está a nosso favor, porque ela reconhece a nossa dignidade. Né? Ela reconhece a minha grandeza enquanto ser humano, a grandeza do Robson enquanto ser humano. Então, a moralidade ela está ao nosso favor. Né? E qual que é o princípio dessa moralidade? Isso que eu estou fazendo espelha ou não espelha o amor livre, total, fiel e fecundo de Deus? Então é esse o filtro, né? Esposo, né? Não sei se tem alguém nos acompanhando que já está casado. Qual que é, o que que é certo você fazer no seu casamento e o que que é errado? Pergunta isso, né? Isso aqui que nós estamos fazendo, isso manifesta, isso espelha o amor livre, total, fiel e fecundo de nosso Senhor? Né? E por isso que a igreja se posiciona contra várias questões. A questão da masturbação, da fornicação, do adultério. Por que a igreja se posiciona contra tudo isso? Porque isso não espelha o amor livre, total, fiel e fecundo de Deus. Né? Nós não queremos, no nosso amor humano, expressar, olha, eu expresso o livre e o total. O livre e o total eu até aceito, né? Mas fiel e fecundo aí você já está pedindo demais. Né? Não. E como é que as pessoas não olham para a cruz, né, Camila? Porque a cruz é a maior escola, o Santos falou isso, né? Porque Cristo ele se deu dessa maneira que você está falando. Ele não falou, não, gente, peraí. Igual hoje a gente contempla os mistérios dolorosos. Não, peraí, gente, flagelação é demais. Vamos combinar. Não, ele doou o corpo dele por inteiro. E eu vejo assim, lógico, se a gente tivesse numa sala, o que seria bem melhor, né? Fazendo uma palestra, todo mundo conversando. A gente partilharia, perguntaria, mas o quanto as nossas perguntas e de muitos casais é uma dificuldade de se doar totalmente. É um segurar-se, não, mas isso pode, isso não pode, sabe? E é uma dificuldade desse amor, assim. Igual a Karina falou aí nos comentários, a gente tem um amigo, a Rebeca e o Diego, que eles tiveram 10 filhos. Gente, quanto que você olha para aquela família e você vê uma família feliz, que mostra para Deus os frutos do relacionamento dela, que uns filhos ajudam os outros, sabe? Quanto que os casais ficam assim, não querendo dar-se tudo, parece que o religioso ele tem que dar a família, tem que sair de casa, tem que viver a totalidade. Não, os padres têm que viver isso, eles têm que viver para a igreja. E a gente não. A nossa, igual o Robson falou no começo, a nossa vocação é diferente da deles. Uhum. Exatamente. Né? E isso traz também até a próxima questão que eu já ia colocar, que é o sentido unitivo e o sentido procriativo da nossa sexualidade. Né? Eu falava isso ontem, né, com as meninas, que, tipo assim, por conta de várias ideologias que foram entrando, a primeira que veio para bater de frente com a gente foi a questão do darwinismo, que nega a criação. Né? Então, nós hoje não acreditamos que nós fomos criados por Deus. Né? Isso tem ficado muito forte no nosso meio. Mas nós, enquanto católicos, nós declaramos, nós fomos criados por Deus. Né? Deus nos fez, Deus nos conhece. Né? E como aquele que nos conhece,
ele pensou a realidade da sexualidade humana num sentido unitivo e procriativo, né? Não é só procriativo e não é só unitivo. Então eu não tenho o direito de romper com isso, porque Deus em sua sabedoria criou. E quando eu rompo com alguma dessas partes, né, acontece uma perversão, né? É onde o pecado, né, o demônio tipo assim, tudo isso vem trazendo a infelicidade, né? Tudo isso vem trazendo as brigas, tudo isso vem trazendo a destruição, né? Eu fiz um estudo esses dias para trás que falou, a falta da pureza causa a nossa ruína, né? Causa a nossa própria destruição, né? Então, a gente vem aqui, né, para reafirmar o sentido da sexualidade humana é unitivo e é procriativo. Né? E isso é bom, isso não é ruim, né? Um grande homem, Paulo VI, reafirmou isso e foi metralhado, coitado, gente do céu. Né? Ele, na Humana Evita, em 1968, reafirmou esse posicionamento na igreja. Né? E todas as outras igrejas cristãs não permaneceram, né? Tipo, todas as igrejas, todo mundo foi falando, não, a gente aceita a pílula mesmo, a gente aceita a contracepção mesmo. E ele, né, pela graça do Espírito Santo, tomado de coragem, se posiciona. Não, nós católicos, nós não aceitamos. Né? Então, é isso. Nós prometemos diante do altar. E o que é essa questão da abertura à vida? Né? Não é uma questão irresponsável. Não, é uma questão de generosidade e de diálogo do casal. Né? A igreja, ela não fala, tipo assim, que sejam inconsequentes. Não, a própria igreja fala que diante de uma realidade justa, né, diante de uma dificuldade financeira, psicológica, uma dificuldade física, o casal pode, né, fazer o uso de métodos naturais para que não se tenha, para que não se gere vida, né? Uai, mas então, qual que é o problema então? Se pode fazer isso, então eu posso tomar a pílula? Não. Qual que é o grande problema da contracepção? Eu tomo nas minhas mãos, né? Eu quero eu controlar a vida, né? Esse é o grande problema. E aí a gente volta lá no pecado original, porque tem muita gente, né, até mesmo hoje, que acha que o pecado original foi a relação sexual. E não tem nada a ver com isso. Né? O pecado original se trata de nós querermos pegar o lugar de Deus. Né? E quando nós separamos a união, a unidade e a procriação da relação sexual, nós queremos e utilizamos algum método, seja pílula, seja alguma questão, nós tomamos na nossa mão. Não, Senhor, dá licença, que aqui na minha casa é eu que sei quantos filhos que eu tenho que ter. Né? Agora eu vou ter minha relação, sim, mas eu não quero ter filhos. Né? Os métodos naturais não. Os métodos naturais diz de autodomínio, né? Diz de espaçar, de espaçar. E o nosso próprio corpo mostra isso. O ciclo da mulher não é fértil todos os dias. Se fosse para que todas as relações gerassem vida, Deus teria feito um ciclo da mulher constante, em que todos os dias poderiam se gerar. E na verdade não é isso que acontece. Né? Pouco mais de 7 dias ali o período fértil em que a mulher pode engravidar. Então é isso, né? Nós precisamos abrir, sair desse controle, né? Desse controle que quer dominar. Não, eu sou senhora da minha vida, eu sou senhora da vida, não, e devolver ele para Deus, porque Deus não é incoerente. Né? Ele não é incoerente com nada do que ele falou, e a gente percebe isso, né? A gente se preparando para o casamento, muita gente vem questionar essa questão. Né? Eu fui no médico esses dias para trás, não, mas você não usa? Ah, mas você não vai usar? Ah, mas você não vai casar? E vou casar e não vou usar. Né? E a gente percebe isso na nossa convivência mesmo, né? Dos nossos irmãos. Tipo, já há meses, né? Tipo, tendo relação normalmente não veio um filho até hoje. Por que não veio? Porque Deus é Senhor da Eu vida. pensei, eu pensei exatamente isso também, porque você usou a palavra certa. Não é uma família numerosa, é uma família generosa. Porque pode acontecer famílias generosas que não vão ter filho nenhum. Exatamente. E assim, pra tristeza deles também, porque é uma família sem filho, sabe? Imagina se Deus falasse, não, gente, olha só, o sexo é ruim e não é pra ninguém fazer, vocês podem casar, mas o sexo é ruim. Assim, as pessoas iam se finalizar ali, não ia ter o fruto desse amor. E eu passo por isso também, Camila, toda vez que eu vou doar sangue, eu dou sangue com uma certa frequência. E um pouco isso que a gente vai falar na nossa próxima live, né? O quanto que a gente precisa falar isso com amor, evangelizar e ver os exemplos e ser nós mesmos uns exemplos. Toda vez que eu vou falar na doação de sangue, eu falo, não, eu sou virgem e tal, não sei o quê. A pessoa fica tipo assim. E eu fico, e assim, com muita alegria, sabe? Tipo, meu Deus, olha só que
sabe? E isso é a maneira que a gente fala, a maneira que a gente expressa, né? E assim, muito bonitinho, gente. Rezem por esse casal, olha só. Dia 12 de dezembro, se Deus quiser, Nossa Senhora de Guadalupe vai interceder e vai dar tudo certo. Amém. Assim, a ansiedade por ter um matrimônio, sabe? Quantas pessoas ficam ansiosas pela festa assim, pelo matrimônio, sabe? A gente só quer casar e pronto, né? E ter uma família e amar a Deus acima de todas as coisas. Uhum. Sim, com certeza. E é isso, né? Uhum. Acho que tá em cima da hora já. Uhum. Tem algumas coisinhas ainda para falar, mas eu acho que a gente pode deixar para semana que vem, né? A gente inicia, né? Termina essa questão do casamento e aí já entra com os exemplos, né? Uhum. Homens e mulheres que viveram isso, né? Tipo assim, gente, não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa impossível, né? A gente não tá falando aqui de Fomos criados para isso. Sim, exatamente. A nossa alma encontra plenitude nisso, né? Se hoje nós somos felizes é porque nós podemos, né? Nós conhecemos isso há tempo e nós vivemos isso, né? E nós cremos que a gente vai alcançar essa plenitude de Deus. Por quê? Por viver aquilo que Ele nos ensinou. Porque se Ele me criou, Ele sabe aquilo que é bom para mim, né? Se Ele me criou, Ele sabe aquilo que é melhor, aquilo que vai me fazer feliz, né? Então, eu acho que é isso por hoje. Muito obrigada, Camila e Robson. Muito obrigada por todo mundo assistiu a gente. Várias perguntas, vários comentários. Muito obrigada pelo complemento aí. João Paulo falou também. E só para a gente terminar, vocês têm mais uma coisa para falar, gente? Vou ler uma oração aqui que a gente leu semana passada. Sim. Que trazer essa teologia do corpo para a nossa vida, assim, né? O quanto que a gente pode olhar o Jesus Cristo que se deu na cruz, né? Totalmente, e se dá na Eucaristia. A gente poder rezar para poder terminar. Esperamos vocês na semana que vem com uma nova evangelização, como falar da teologia do corpo, com um sorriso no rosto e entendendo e amando essa realidade e trazendo também santos exemplos, né? Vou ler rapidinho antes que a gente seja cortado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhos de Jesus, olhai-me com compaixão. Lábios de Jesus, não vos canseis de falar-me. Ouvidos de Jesus, escutai-me sempre. Mãos de Jesus, conduzi-me a cada dia. Coração de Jesus, não deixeis jamais de amar-me. Ó Jesus, dentro de vossas chagas, escondei-me. Na hora da morte, chamai-me e levai-me para sempre. Amém. 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 Então, Paulo II, rogai por nós. Amém. Rogai por nós. Estamos juntos, viu? Um abraço para todo mundo, uma boa noite. E semana que vem a gente está de volta, né? Boa noite, gente. Muito obrigado. Obrigado, Luísa. Tamo junto. Obrigadão, gente. Foi ótimo. Foi sim. Foi. Beijão. Beijo, Com fica Deus. com Deus. Tchau. Aparece.